Você pode se sentar. Muito obrigado por você estar aqui nessa noite. Tempo especial para a gente estar junto hoje. A gente tem a vigília depois, a gente vai ficar mais um tempinho aqui orando, intercedendo aqui pelo nosso país, um tempo de oração. Por nós também nesse tempo juntos, e tenho certeza que vai ser um tempo abençoado. Mas, antes de tudo, deixa eu agradecer a tua presença. Hoje a igreja está com bastante cultos acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você conseguiu estacionar seu carro, parabéns, quer dizer que você está com a devocional em dia, Sua oração está em dia e o anjo da vaga estava ali separando um lugarzinho para você parar. Então, que Deus te abençoe. Vamos orar para a gente começar esse tempo aqui gostoso, meditando na palavra? Senhor Deus, obrigado pela vida dos meus amigos aqui, obrigado por esse tempo na tua presença, obrigado pelo privilégio, Pai, de poder compartilhar a tua palavra nessa noite, e muito obrigado por essa palavra especialmente sobre a minha vida, Pai. Te agradeço pela vida daqueles também que estão nos assistindo agora, ouvindo essa palavra através dos canais, dos meios que temos aqui. Mas em especial eu te peço, Senhor, se alguém entrou por aquela porta, se alguém está ouvindo essa palavra e o coração está apertado, está angustiado, está vivendo algum tempo de batalha, Senhor, eu peço que essa palavra possa trazer paz ao coração dessa pessoa, que essa palavra possa restaurar a alegria, ó Pai, e tudo aquilo que talvez foi sendo roubado aos poucos e hoje tem feito falta no coração, Senhor. Mas se alguém veio para cá também, cheio da tua presença, cheio de alegria, tem vivido grandes vitórias, Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida deles, que essa alegria transborde ao coração de cada um que está aqui também. Essa é a minha oração diante de Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deixa eu contar uma história para vocês. Meu pai, uma vez ele falou assim: preciso ensinar você a cozinhar. Eu era pequeno e eu lembro disso. E meu pai olhou para mim e falou assim: vou te ensinar a fazer um bife. Todo homem tem que saber fazer um bife. Tem que saber, você pode não saber fazer outras coisas, mas um bife você vai ter que aprender. E aí ele pegou a frigideira, ele pegou um bom pedaço de bife, ele ensinou sobre como preparar ali, como colocar. E ele falou: vou te ensinar a fazer um bife especial. Na hora que o bife estava quase pronto, ele pegou um ovo assim e quebrou em cima do bife. Ele falou: filho, esse aqui é um bife a cavalo. Eu falei: olha só, e aprendendo com ele. E ele falou assim: agora um toque final. E ele pegou o tempero, e pegou o potinho do tempero, e foi jogar o tempero em cima do bife. E a tampa do potinho do tempero saiu. E todo aquele tempero caiu em cima do bife a cavalo. Chegou a espumar na frigideira assim. Meu pai só fez assim, deu uma tiradinha, colocou no prato, fez um para mim. E eu olhei aquele dele cheio de... E ele cortou e comeu. E ele perguntou: o seu tá bom? Eu falei: o meu tá bom, pai. Ele falou: o meu tá muito bom. Sabe, aquele dia eu aprendi sobre um valor precioso, de dar valor ao alimento, aquilo que está sendo feito. Meu pai passou muita dificuldade na vida, meu pai passou muitos momentos difíceis, e não se desperdiça um bom bife, não é verdade? Mas olha só, muitas vezes na nossa vida, a gente não dá atenção para coisas pequenas. Por exemplo, toda vez que você cozinha e você prepara as coisas, você coloca um pouquinho de sal na comida? E já aconteceu de você esquecer do sal? E já aconteceu de você colocar mais sal do que devia? É perceptível na hora, Não tem como. Uma comida sem sal ou com muito sal, na hora o paladar já vai sentir. Mas você já parou para ficar prestando atenção no sal? Você já foi comprar um sal no mercado e ficou olhando as marcas de sal, sentiu o cheiro do sal, pôs um pouquinho na língua, falou: não sei se é esse, não sei se é aquele.
Você já fez um curso sobre sal? Alguém dando uma aula explicando as diferenças do sal? Não é algo que a gente fica parando para prestar atenção, mas quando falta, a gente percebe. E quando é colocado da forma errada, a gente também percebe. Olha só, abre sua Bíblia comigo lá, Mateus capítulo 5. E a gente estava estudando sobre as bem-aventuranças semana passada. E após ele falar sobre as bem-aventuranças, a gente vai ver esse texto. É um texto pequeno, Mateus capítulo 5, versículo 13. E a versão que eu tenho aqui vai falar assim, acompanha comigo. Talvez a sua versão vai falar um pouquinho diferente, mas exatamente a mesma história. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui ele está falando uma analogia sobre o sal, e falando dessa importância e do porquê, mas ele fala também sobre o sal perder o seu sabor, perder aquilo para que ele foi feito. E você já experimentou sal quando ele perde? Tem uns textos de vocês devem ter lido, deve ter dito assim, insípido. O sal perde as propriedades dele e ele perde totalmente o porquê de ele estar ali. Nesse texto, após o Sermão do Monte, como eu falei semana passada, as pessoas talvez esperavam nesse primeiro grande sermão de Jesus que ele falasse sobre grandes batalhas, grandes vitórias, sobre um povo se levantando e lutando e batalhando e vencendo. E ele não. Nas bem-aventuranças ele fala felizes são. Mas olha só, ele termina essa parte desses felizes são para fazer uma analogia preciosa para a nossa vida. Ele começa a dizer assim: vós sois, ou na versão que eu tenho aqui, vocês são. E eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas está todo mundo sentado pertinho, dá uma cutucadinha quem está do teu lado e fala assim: você é sal nessa terra. Isso, deu um toquinho ali, dá um toquinho em outra pessoa do lado, fala assim: ei, você é sal nessa terra. E talvez você fale assim: puxa, pastor, eu passo desapercebido, eu sou mais um ninguém em meio à multidão, eu sou mais alguém que ninguém percebe, eu sou mais alguém que estou esperando a minha vida caminhar e cumprir os seus propósitos. E às vezes é assim que a gente faz. A gente fica observando as pessoas à nossa volta e percebendo pessoas que fazem mais coisas do que fazemos. E muitas vezes dentro da igreja a gente fica olhando e falando assim: puxa, mas fulano é usado por Deus, eu não. Porque a gente tem esse costume de ficar se comparando, se medindo, mas a gente tem. E às vezes a gente fica medindo quem está à nossa volta, às vezes, e tomando as nossas convicções, a nossa mente sobre isso. Esse texto está dizendo, e o Senhor Jesus está dizendo: você é sal nessa terra. Ou seja, tem um porquê. Não é um acaso. Não é só por você estar. Você não é mais um na multidão. E olha só, o sal ele é muito importante, porque a gente vê que aonde ele encosta, ele muda. Não tem como passar imperceptível. E se a gente começar a olhar para isso, a gente começa a fazer algumas perguntas para a gente, sobre o nosso meio, onde a gente vive. E aí não é mais sobre olhar os outros, é sobre olhar para si mesmo. E às vezes não é só sobre você ficar perguntando sobre o quanto você está fazendo, e sim perguntar o que é que você está fazendo. Você já parou para fazer essas perguntas? Olha uma coisa interessante, se a gente olhar aqui, ele não está dizendo no texto que vocês são parecidos com o sal. Ele não está dizendo nessa analogia, quando Jesus olha, dizendo assim: olha, seja sal. Porque às vezes a gente olha para esse texto e entende, eu preciso ser sal. Não, ele está dizendo, vós sois, vocês são. Quando Jesus estava ministrando aquela multidão, ele estava dizendo para todas as pessoas que estavam ali: vocês são o sal dessa terra.
E aí, olha só uma coisa. A gente olha para isso e fala assim, peraí, como todo mundo que está aqui, como todo mundo que está aqui, nós somos o sal da terra. Não é sobre o quanto você fala, não é sobre quantas vezes você lê a Bíblia, não é sobre o quanto você canta, não é sobre isso que Jesus está falando. Aqui ele está dizendo sobre a importância que você tem, sobre valores que você tem. E se a gente começar a olhar para isso, eu falei, ninguém senta para estudar, né? Quais são as questões do sal. Quando a gente vai estudar na biologia, na área da educação física, a gente vê todas as propriedades do sódio e o que faz na vida da gente. Mas aqui nesse texto não é sobre isso. Ele está falando sobre ser o sal da terra e está falando para a gente entender que existe algo muito importante na sua vida. E olha só uma das coisas que está aqui. O sal tem uma propriedade sensacional. Ele preserva as coisas. Na nossa vida, eu acredito que todo mundo que está aqui, a gente já viveu um tempo que tinha geladeira. Talvez você já foi para algum lugar sem geladeira, eu já fui. E sabe, quando você vai bem para os interiores assim, a carne precisa ser salgada, senão ela estraga. Se ela não ser passada do sal, ela não preserva. Agora você imagina que nesse tempo de Jesus, não tinha Electrolux, não tinha essas marcas, não tinha gelo nesse sentido como é feito hoje. No máximo no Monte Hermon que estava ali perto tinha neve um período. Então como é que as coisas eram conservadas? Quando ele traz a analogia do sal, ele não está dizendo sobre você ser antiquado, ser antigo, ou ser conservador nesse sentido, mas sim os valores. Lembra quando a gente falou sobre as bem-aventuranças, sobre ser feliz? A gente estava conversando sobre isso e eu falando assim, felizes são aqueles que têm o reino como propriedade, os valores do reino sobre a vida. Nesse texto aqui, quando a gente olha, a gente começa a perceber que talvez Deus tenha colocado você em uma família para preservar a fé naquela casa. Talvez no seu casamento, para que você preservasse a aliança. Talvez no seu trabalho, para que você se preservasse como íntegro. Talvez entre os seus amigos, para você preservar os bons valores. Talvez em um ambiente onde a presença está desaparecendo. Deus colocou você lá para fazer a diferença. E sabe, muitas vezes a gente vai deixando se influenciar. E a gente sabe, a Bíblia fala que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Olha só, nesse texto está dizendo que você é importante, que tem um porquê. Que você não está num lugar por um acaso. Mas uma das coisas está deixando muito claro ao coração da gente. Quais são os bons valores da sua vida? E quando você se coloca próximo a outras pessoas, esses valores permanecem ou esses valores se corrompem? A gente já entende que se eu começar a olhar muito para os maus valores, eles vão se tornar às vezes comuns na minha vida. E eu não posso deixar isso acontecer. O sal, ele permite com que algo dure mais. E tenha certeza, o seu papel precisa ser daquele com que faça com que as coisas preciosas do reino durem mais tempo. Quer ver uma coisa interessante? Estava numa vigília sexta-feira passada aqui na igreja. Tinham pastores mais novos, tinham pastores mais antigos. E eles começaram a cantar alguns hinos antigos. São letras tão bonitas, falam tantas coisas tremendas. Mas boa parte das pessoas não conhece, não lembram. Eu lembro que um começou a cantar um pedacinho, e um outro começou a cantar, e uma outra pessoa, e uma outra pessoa, e uma outra pessoa. Elas se lembravam. E aí eu vou falar para você, você deve lembrar de coisas da tua infância, valores que você aprendeu, coisas preciosas da sua vida, que com o tempo você viu e se perdendo. Olha uma coisa que me incomoda bastante. Minha mãe me ensinou a ter educação, respeito pelas pessoas. E como é que você fazia? Como é que você chamava seu professor, sua professora? Como é que você chamava as pessoas mais velhas que você? Senhor e senhora. E não era um sinal só da idade, era um sinal do quê?
de respeito. E você entrava na casa de quem se queria a hora que você queria? Você sentava na mesa e fazia o que você queria? Existiam tantas coisas que aconteciam. Na minha casa a gente fazia a refeição, a gente tirava o prato e levava até a pia. Isso quando a gente não ia lavar, porque era falta de educação você deixar o prato sobre a mesa para que alguém tirasse para você. Cada casa tinha um costume, cada lugar tinha um valor. Mas eu tenho certeza que você lembra de coisas na tua vida que você falava, isso era importante. E hoje eu não vejo mais. Hoje se você chega para alguém mais velho e fala assim, senhor, ele fala para você, senhor está no céu. Já te manda na cara assim, né? E você não está dizendo que ele é velho, você não está dizendo que ele não presta, você está dizendo, eu te respeito. E muitas vezes a resposta que você recebe é dura. É uma resposta dizendo assim, está me chamando de senhor por quê? Eu tenho a mesma idade que você, eu já ouvi isso uns dias. E eu olhei e falei, puxa, mas é pela educação. Sabe, quando a gente começa a cuidar desses valores, preservar valores, e principalmente valores de respeito, valores de cuidado. Quando a gente começa a olhar e entender que Deus te colocou na terra para que você preservasse coisas boas. Olha uma coisa interessante, a gente olha às vezes e fala assim, quanto mais perfeito eu for, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais parecido com Deus eu vou ser. A gente não vai ser parecido com Deus. Quando a Bíblia diz o imago Dei, imagem e semelhança de Deus, não está dizendo que a gente vai ser Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que a gente vai ser Deus. Se a gente olhar, sabe o que a gente vai ser parecido no máximo? Quando Adão foi criado. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. E criou ali um ser puro, não corrompido, que vivia em paz no jardim do Éden. Se a gente buscar sermos pessoas melhores e valores do reino na nossa vida, o mais que a gente chega é o homem na essência. Aquele homem que Deus visitava todos os dias. Aquele homem que Deus ia falar com ele. Aquele homem que ainda não tinha se corrompido no pecado. Se a gente não preservar coisas que a gente tem, que são importantes, nesse sentido, do respeito, das palavras boas, das conversas boas, das perspectivas boas, que no mundo tem batalha desde que eu me conheço. E você estuda a história, teve outras maiores. E você vê homens se levantando para fazer diferença. Então existem heróis há muito tempo, não é verdade? Vós sois o sal da terra. Cutuca quem está do lado aí de novo. Fala assim, ei, você é o sal da terra. E Deus quer te usar para você preservar as coisas boas naqueles que estão próximos de você. A gente está vivendo um tempo que a gente vive a cultura do bullying, onde você tirar sarro de alguém, você menosprezar alguém, você fazer uma piada pejorativa com alguém, parece que torna você a pessoa mais importante. E não é isso. A boca fala que o coração está cheio. E quando você só tem para dizer para as pessoas aquilo que as machuca, talvez é o seu coração que está machucado e precisando ser tratado. E muitas vezes você vai vivendo essas batalhas, essa dificuldade, os ambientes que você vive, onde as palavras ferem, aonde não constrói nada, aonde muitas vezes aquilo que você escuta é só o que te deprecia. E aí você vai sendo esse sal que vai perdendo o sabor. Você vai falando assim, eu vou ser igual a todo mundo. Existem muitas pessoas hoje vivendo sem sabor algum na vida. Existem pessoas que esqueceram que Deus as fez para ser sal. Existem pessoas que estão deixando se levar. E dentro das coisas que estão vivendo à volta, estão falando, é isso mesmo, vai ser assim. E não é. Sabe? Olha quem está do teu lado e fala, Deus te chamou para ser o sal da terra. Olha para quem está do lado e fala assim, você é o sal da terra. E preserva os bons valores de Deus na sua vida. E olha só, se o sal tem essa propriedade, podia falar de vários, vou falar só de alguns.
Existe um que é muito importante, a gente falou até no começo. O sal, ele faz o quê? Ele dá sabor. Além do preservar as coisas, ele traz um gosto peculiar e particular a algo. Você experimenta algo que é doce, você sabe que é doce, às vezes sabe que é azedo, mas o sal, você encostou na sua língua, você sabe que está salgado ou não. A sua vida hoje traz que tipo de sabor? Primeiramente, a você. Você está feliz com o que você está vivendo? Eu não estou falando sobre as suas conquistas, estou falando sobre quem você é. Você está feliz? Se você falar, não estou tão feliz, então assiste o sermão da semana passada que vai dizer que felizes são, mais felizes são. Mas talvez você olhe e fale assim: quem é que eu estou sendo à minha volta? Que sabor eu estou trazendo à minha casa? Que sabor que eu estou trazendo às pessoas à minha volta? Muitas vezes a gente está indignado com algo, muitas vezes a gente está ferido com algo, e muitas vezes esse sentimento, muitas vezes na história, trouxe sabor à vida das pessoas que não estavam percebendo o que acontecia. Mas ainda assim, diante desse momento, onde a Bíblia fala, irai-vos, mas não pecai-vos, ou seja, no meu coração, minha vontade era jogar você de cima de um prédio, mas espera aí, dá um abraço aqui, eu gosto de você, eu não devo fazer isso. Lembra do que a gente falou anteriormente? Às vezes o nosso coração está cansado, às vezes o nosso coração está triste com algumas coisas, mas às vezes o nosso coração está com raiva. E sabe, às vezes mesmo diante dessa raiva, a gente tem que trazer sabor. A gente não pode ser o que é azedo. A gente precisa ser aquilo que faz diferença. Na sua casa hoje, você traz sabor às pessoas à tua volta? Nas suas conversas, você traz sabor à vida das pessoas? No teu servir a Deus, naquilo que você faz, você traz sabor à vida de quem está te ouvindo e fazendo as coisas? No seu dia a dia, na sua caminhada, existe sabor por onde você passa? A gente precisa olhar para isso e entender que sabor eu estou deixando. Quais são as coisas que as pessoas sentem através de mim? Porque muitas coisas, diante daquilo que a gente vive, vai se tornando só desagradável. E olha que interessante, algo muito doce é desagradável, não é? Algo muito salgado é desagradável. Você pode ser o maior pimenteiro do mundo, mas algo muito apimentado às vezes bagunça a vida da gente, independente do quanto você gosta. Mas quando não existe nada, você experimenta algo que não tem o sabor de nada, também não é ruim. Cutuca de novo quem está do teu lado, fala assim: você é sal da terra. Deus te colocou aqui para você trazer sabor à vida das pessoas. Deus te trouxe aqui para que algo mudasse nessa terra. Talvez você olhe para esse vós sois o sal na terra, vocês são o sal da terra, e você ainda está falando assim: puxa vida, será? Vou perguntar para você, Gutinho, você está aqui, você é nosso dançarino, que é Ministério de Dança, é contigo aqui no ministério. Você tem um valor? E olha que interessante, quanto custa para você vir aqui dançar aqui? Nada. Por quê? É para Ele, não é? Sabe, às vezes tem pessoas que vão olhar e entender que o valor está diante das coisas do quanto é pago, que o valor está diante de quanto aquilo custa. E na nossa sociedade hoje, tudo quanto custa tem um valor financeiro. Mas eu vou perguntar, qual o valor da sua vida? Às vezes trabalhamos pelo valor do salário para sustentar a nossa casa, mas quando fazemos as coisas por aquilo que é para Deus,
esse valor se multiplica de uma forma intensa. E talvez as pessoas que estão à sua volta, talvez não olhem esse mesmo valor. Se você parar para pensar, tem vários músicos que vivem, ganham o seu pão honestamente através da música. Mas existem músicos que talvez falem assim: eu não toco se eu não estiver recebendo. Eu não toco se alguém não estiver pagando. Eu estou dizendo, o músico é uma profissão, pessoas recebem para isso. Mas o louvar é diferente. É o mesmo tocar, é o mesmo cantar. É a mesma coisa, é a mesma técnica, é o mesmo instrumento. Mas o valor é diferente. Cutuca de novo quem está do lado, você vai ficar bravo comigo e fala assim: você é o sal da terra, você tem um valor. Deus te deu um valor precioso. E muitas vezes a gente deixa isso escapar. Sabe por quê? Porque a gente começa a medir os valores pelas coisas que não são os valores do reino. Olha só uma coisa. Vós sois o sal da terra. O sal transforma. Tem tantas coisas que o sal era usado na época, mas uma das coisas que eles usavam muito forte, lembra que eu falei lá desse Monte Hermon, lá em cima onde tinha o gelo? E imagina, diante daquele calor todo que as pessoas viviam, existia um lugar gelado, frio, com neve, só um período do ano. E lá nesse lugar tinha um templo, onde as pessoas iam lá adorar. E quando forma gelo no lugar, Curitiba é uma cidade fria, mas a gente não tem neve aqui, não é verdade? Mas quando você vai num lugar muito frio que neva, esse gelo, quando está no chão, ele faz o quê? Ele escorrega. E sabe, nesse texto, quando ele fala que mesmo que o sal se torne insípido, ele serve para ser jogado fora. Esse sal que perdia as propriedades do valor, as coisas que existiam ali, ele era usado para ser jogado nesse gelo, nesses lugares que escorregavam, nesses lugares onde alguém podia se machucar. O sal mesmo na menor parte das suas propriedades ou da sua importância, ainda tinha algo precioso. Ele transformava o lugar onde as pessoas passavam. Ele tinha uma importância. No coração da gente, muitas vezes, a gente acha que a gente não vai transformar nada. Esse transformar que eu falo para você é apenas não tocar por tocar, não cantar por cantar, não servir por servir, só por fazer, só para cumprir um horário, só para cumprir uma tabela, não dançar por dançar só para que me vejam dançando, mas simplesmente pela adoração, por aquilo que você tem diante de Deus, pelo valor que Ele deu para você, pelo sabor que Ele colocou na sua vida para que fosse a vida dos outros, para que aonde você tocasse ou passasse, algo diferente possa acontecer. Isso começa onde? Dentro da nossa casa, da nossa vida. Isso começa onde? Com as pessoas à nossa volta. Isso começa onde? Dentro do nosso trabalho. Isso começa onde? Isso começa através do que as pessoas veem na nossa vida. Nem sempre alguém olha para alguém e fala: nossa, me identifiquei. Às vezes tem aquela questão que as pessoas não se identificam e não gostam só pelo olhar. Quando eu falo dessa transformação, dessa forma como Deus quer fazer, você já ouviu pessoas que falavam assim: eu não gostava de você, mas eu vi que era diferente. Eu lembro a minha esposa, a gente se conhece desde pequenininho, desde criança, a gente se conhece. A gente cresceu praticamente junto, e a gente viveu a adolescência junto. Eu lembro logo quando a gente começou a namorar, ela falou assim: eu não gostava de você. E olha que interessante, é um bom tempo vivendo junto, né? Eu não gostava de você, porque muito do que eu fazia, do que eu vivia, não fazia parte daquilo que Deus falava com ela. E sabe onde foi? Quando a gente foi dizer um para o outro aquilo que Deus falava para a gente. Quando eu cheguei para ela um dia e falei que Deus tinha falado comigo através de um sonho, e que Deus fez com que eu encontrasse com ela nesse sonho
E ela falou assim: a gente podia ter sido feliz. Eu falei: da onde? A gente nunca teve nada, né? Mas sabe, esse sonho continuou. E nesse sonho, a gente estava descendo de um barco, andando num lugar com águas, indo fazer um culto. Eu nem pensava em ministério. Eu servia na igreja, eu fazia as coisas. E eu sei que a gente estava muito feliz, fazendo algo que Deus tinha mandado a gente fazer. A minha esposa gerou transformação na minha vida, muito antes da gente namorar, da gente casar. Deus falou comigo através de um sonho. Deus falou sobre o coração dela estar triste. Eu falei: mas não faz sentido, quem sou eu para fazê-la feliz? Mas naquele sonho Deus falava sobre servi-lo, sobre buscá-lo, sobre amá-lo, sobre fazer a vontade dEle. E sabe, a gente já viveu muita coisa feliz, já vivemos muitas batalhas, mas hoje a minha esposa traz sabor à minha vida. Fez eu olhar para valores que muitas vezes eu não olhava. Fez transformar coisas na minha vida que eu achei que não precisava transformar. E aí a gente olha e fala assim: puxa vida, de tudo isso que você falou, pastor, o pessoal ainda usava o sal como salário, como para pagar os outros. O pessoal usava o sal como remédio. Mas tem uma coisa que poucas pessoas falam que é verdade. Cadê os churrasqueiros aqui de plantão? Levanta a mão. Já temos uma célula só de churrasco montada aqui agora, hein? E depois daquele bom churrasco, bem salgadinho, o que te dá? Sede. Às vezes dá sono. Mas já sentiu sede por causa do sal? Pela última vez, dá aquela cutucada, está do lado e fala assim: você é sal nessa terra. Que as pessoas sintam sede de Deus através da sua vida, de todas as coisas preciosas do sal. Que na tua vida ele gere sede, que através da sua vida as pessoas queiram conhecer mais a Deus, que as pessoas queiram experimentar mais de Deus, que elas queiram viver mais de Deus. Queria convidar você a ficar em pé. E agora você não vai cutucar quem está do teu lado. Agora você não vai olhar para trás ou para frente para dizer nada para ninguém. Você vai colocar a mão no teu coração. E você vai orar assim comigo e falar: Senhor Jesus, eu quero ser sal nessa terra. A sua palavra diz que eu sou sal. Que os valores do teu reino venham sobre a minha vida. Que eu possa transformar por onde eu passo. Que eu possa trazer sabor e um bom sabor sobre a vida daqueles que eu estou perto. Que eu possa trazer verdadeiros valores diante daqueles que perderam os valores. Que eu possa preservar aquilo que é certo sobre a minha vida. Mas, Senhor, que as pessoas sintam sede da tua presença, pois o Senhor é o rio de águas vivas. Que através da minha vida pessoas possam te conhecer. Senhor Jesus, nessa noite eu te agradeço pelo privilégio de compartilhar a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui nesse lugar. Mas muitas vezes o coração se aperta e esquecemos de quem nós somos diante de ti. Muitas vezes passamos a dar ouvido às coisas à nossa volta e esquecemos dos valores do teu reino, esquecemos da tua presença e esquecemos que temos sede de ti sobre as nossas vidas. O que eu te peço, aqueles que ouvem essa palavra, ó Pai, se existe algo desses valores que conversamos aqui, que se perderam pelo caminho, Deus, restaura. Que eles não sejam homens e mulheres insípidos na tua presença, mas muito pelo contrário, que eles sejam valorosos, preciosos, diante daquilo que o Senhor tem sobre a vida deles. Deus, obrigado por essa palavra, nesse texto, onde o seu Filho amado diz que nós somos o sal dessa terra. Que assim essa palavra possa transformar, assim como o sal, o nosso coração. E entendemos que temos uma missão de viver aquilo que pertence a ti,
de viver aquilo que são os teus valores, de viver a tua vontade e principalmente que aonde passamos, que ali possamos ser o sal dessa terra. É o que oramos e te agradecemos no teu santo, precioso e poderoso nome, Pai. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.